E aí, pessoal, estamos aqui de novo, questão 9 de 2019, projeto BMAP 2023 aqui da ETCamp. Vamos lá? Opa, essa aqui só depende de um pouquinho de algumas noções de geometria. Nós vamos revisar um pouco, aproveitar para dar uma reforçada aqui, tá bom? Para vocês. Bom, tem um paralelogramo, que são esses pontos aqui, né? A, B, C e D. Deixa eu usar aqui o teclado. A, B, C e D formam um paralelogramo. Os pontos M e N, esses dois pontos aqui, são pontos dos lados BC e CD, que estão lá em cima. As áreas A, B, C e D são conhecidas. Quer dizer, eu conheço essa área, eu sei quanto mede. Ele não está dizendo qual é, mas eu disse que é conhecida. Essa área Bzinha aqui, que ela forma esse quadrilátero aqui, mas totalmente irregular. Um outro triângulo aqui, ó, Czinho. E um outro triângulo aqui, Dzinho. E ele quer saber o valor de x. o valor da área de x, né? Não em números, mas qual expressão dessas daqui significa a área de x? Pessoal, é possível. Vamos lá? Vamos do começo aqui. Deixa eu esconder aqui para não estragar a surpresinha. Beleza? Então vamos lá, você vai acompanhar comigo. Vamos aproveitar para rever alguns conceitos de geometria. Eu coloquei aqui um quadrado, tá? E um triângulo retângulo, tá bom? Só para a gente pensar coisas interessantes aqui, tá? Esse triângulo, como ele está com a mesma altura, tá? E o mesmo tamanho da base desse quadrado, nem vou falar em números, mas importa que você saiba que ele tem a mesma altura e a mesma base, ele é metade desse quadrado, desse retângulo, né? Então, todo triângulo retângulo, mesmo que ele não fosse um quadrado, esse retângulo tivesse um comprimento, uma base maior, uma altura maior, não importa. Quando eu tenho um triângulo retângulo, quer dizer que é um triângulo que corta um retângulo no meio, ele é metade do retângulo. A área desse triângulo é metade do retângulo. Por isso que o cálculo de área do triângulo é a altura, né, a base, vezes a altura, que isso seria um quadrado. E aí a fórmula divide por 2, porque eu calculo um quadrado e divido por 2, que é o triângulo. Outra forma de entender isso, todo canto, deixa eu voltar aqui, ó, todo canto de um quadrado, um ângulo reto, tem 90 graus. 90 com 90 dá 180, com mais outros cantos, um quadrado dá 360 graus, a soma dos seus ângulos. E a soma dos ângulos de um triângulo dá 180. Né? A gente sabe isso com uma propriedade do triângulo, né? Em geometria. Tá? Então, se ele fosse um quadrado, né? Se eu estou cortando um quadrado, logo eu tenho 90 graus aqui nesse canto, 45 aqui, que é metade de 90, com 45 lá. 45 com 45. Deixa eu até já jogar aqui para você não misturar com a ideia do quadrado atrás. Eu tenho 45 aqui, com 45 aqui, 90 com 90 do ângulo reto. 180 graus do triângulo. Tudo bem? Pessoal, isso não é só para o triângulo retângulo. É para todo triângulo que mantenha a base ou a altura do retângulo, comparando ele com o retângulo. Vamos ver num outro triângulo. Tá? Nesse triângulo aqui, tá bom? Ele é um escaleno. Ele tem uma base e esses dois lados têm a mesma medida da altura, mas a base é diferente da altura. Ele é um triângulo escaleno. Ele tem dois lados iguais e um é diferente. Se eu colocar esse triângulo em cima desse quadrado, tá? Contanto que ele tem aqui, ó, ao mesmo tamanho da base, ele continua tendo metade da área do quadrado. Olha aqui, interessante. Eu coloco o triângulo em cima do quadrado, sobram, você está vendo aqueles dois triângulos que sobram, que eu estou colocando para você, ó, azul e verde? Esses triângulos que sobram,
Se eu destacar eles e colocar do lado, ele é exatamente outro triângulo daquele que foi colocado no meio. Então, mesmo que ele não seja um triângulo retângulo, se ele está acompanhando base e altura, ele continua sendo metade da área desse retângulo. Tá bom? Agora, indo para o paralelogramo, quero que você entenda que um paralelogramo tem a área de um retângulo. A única diferença é que ele teve alteração nas medidas dos seus cantos, né? Da sua angulação. Ele não tem os cantos com 90 graus, ele foi deslocado. Mas como os seus lados são paralelos, ele ainda pode ser calculado como a área de um retângulo. Olha só. Aqui acho que eu fiz um negócio. Então é isso que eu queria fazer. Eu tenho um paralelogramo aqui. Se eu olhar lá naquele canto esquerdo, posso cortar, né, verticalmente aquele paralelogramo e entender que ali tem um triângulo. Se eu pegar esse triângulo e deslocar para a direita, eu estou formando um retângulo com o próprio paralelogramo. Eu estou basicamente ajustando os seus cantos e mostrando para você por que a área do paralelogramo é base vezes altura, porque continua sendo também a área de um retângulo. Então a gente entendeu até aqui duas coisas. Que a área do paralelogramo, de certa maneira, também é calculada e entendida como a área de um retângulo. A diferença é que eu não posso pegar a medida desse lado inclinado. Quando eu vou calcular o paralelogramo, é a altura. Isso aqui, às vezes, o aluno tem dificuldade de entender que a altura do paralelogramo não é essa lateral inclinada. É a altura mesmo, da base até o topo, pelo meio que a gente mede. E a base é a base. Eu posso pegar esse lado aqui e fazer isso, né? E calcular por aqui. Se eu inverter esse paralelogramo, seria a mesma regra. Um lado, a base vezes a altura. Bom, e se o paralelogramo no fundo pode ser entendido como a área de um retângulo, eu também posso assumir que um triângulo em cima desse paralelogramo, que tem a área de um retângulo, é metade da sua área se ele seguir essas orientações aqui, né? Ele tem que estar alinhado com uma base, tem que ter o mesmo comprimento, e a sua outra ponta tem que estar em algum lugar do outro extremo. Não importa se no meio, não importa se horizontalmente de um canto a outro. Tá? Esse triângulo vai ter metade da área do paralelogramo. Agora, olha aqui que bacana. Se eu coloco, estou mostrando o que eu estou falando para vocês, né? Se eu coloco o triângulo em cima do paralelogramo, eu tenho metade da área. E se eu pegar essa ponta aqui, ó, não importa para onde eu leve, se eu levo lá para o canto, ó, é que esse canto aqui não... Aí, ó, ele tem que estar alinhado, né? Essa base aqui tem que estar alinhada com o triângulo. Não importa para onde eu leve, tá? Ele pode virar um triângulo isósceles, tá? Ele pode virar um triângulo... Ele não vai virar um triângulo retângulo aqui. Não importa, mas contanto que ele esteja seguindo essa propriedade de ter dois cantos e o outro até encostar no segmento, né, lá no topo, qualquer lugar que eu leve essa extremidade, esse triângulo tem metade da área desse retângulo. Agora vamos para a questão. Olha só, o que era importante você entender é que tem dois triângulos dentro desse paralelogramo. Tá? Tem um triângulo aqui formado por A, B e N, e tem um triângulo formado por A, B e M. E eles obedecem essa propriedade. A e B são os extremos, esse segmento inteiro da base do paralelogramo, e o terceiro ponto do triângulo está encostado lá no segmento CD. Isso é metade. O outro está cumprindo todo esse segmento aqui AD. Estou escutando meu filho aí, né? Está participando. E o M está lá no segmento CD. Vida normal aqui, tá? Vida que segue aqui com o Benjamin. De fundo para vocês aí. Então, pessoal, nós vamos fazer a expressão disso.
Vamos observar a primeira imagem em cima. Esse triângulo, tá? A área desse triângulo é A mais B mais X, ou X mais B mais A, B mais A mais X. Eu coloquei aqui, ó. X mais B mais A é metade do paralelogramo. O de baixo, D mais B mais C, também é metade do paralelogramo. Pronto. Nessa expressão eu tenho o valor de x e nessa eu tenho os outros valores, que eu não sei quais são, mas estão expressos aqui como se fossem números conhecidos, né, números reais. Bom, beleza. Então a gente pode igualar, né? Eu sei que uma coisa, um triângulo, tem a mesma área do outro, são iguais. Então nós vamos igualar essa expressão. X mais B mais A tem que ser igual a D mais B mais C. É igualdade. Vamos lá? Agora você já sabe, isso aqui é manipulação algébrica. Esse B e A estão do lado esquerdo da igualdade, eu vou jogar para o lado direito. Eles foram com sinal negativo. Eu tenho dois B's aqui, né? Um positivo e um negativo, eles se cancelam. E sobra D mais C menos A. Pronto, essa é a área do X. D mais C menos A. Bom, aí você olha para a questão, não está nessa ordem exata, mas pessoal, não tem problema. Eu até deixei assim de propósito, para você exercitar, identificar que eu tenho C positivo, D positivo e menos A. Contanto que os sinais sejam esses e acompanhem os... Né, não posso chamar isso de variável x, mas contanto que acompanhem esses números aqui, né, esses números reais aí, que a gente não sabe quais são, mas não importa, a gente sabe que x tem que ser a expressão disso. E para isso só pode ser a A, onde o A é negativo, o D é positivo e o C é positivo. C mais D menos A, D mais C menos A. É a mesma expressão, a mesma coisa. Tá bom? Os outros não podem ser. A gente eliminaria todos os outros só pelo Azinho. Porque em todos os outros o A é positivo. E o A não é positivo na expressão. A única que atenderia realmente seria a alternativa A. Obrigado, até a próxima, pessoal. Espero que tenha valido a pena essa revisãozinha aí de geometria.